Olá, meu querido amigo do TEC, olá, minha querida amiga do TEC. Aqui quem fala é a professora Maria Clara de Assis. Estamos de volta com mais uma aula de Direito Civil e a aula de hoje vai ser dano moral. Vamos dar continuidade a esse assunto importante tanto para a sua prova quanto para a sua prática jurídica. Então vamos lá. Vamos começar com uma pergunta muito importante que você pode vir a ser convidado a responder em uma prova, seja ela objetiva, seja ela subjetiva. Candidata, candidato, pessoa jurídica pode sofrer dano moral? E aí, o que você acha? Nós vimos em aulas anteriores que o dano moral é a lesão ao direito de personalidade. Então, se eu tenho uma lesão à honra, à imagem, todos os direitos de personalidade, eu, pessoa física, posso sim sofrer dano moral. A pergunta é: uma pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa saber se, como o dano moral é uma lesão a direito de personalidade, será que a pessoa jurídica tem direito de personalidade que seria passível de violação? E aí, o que você acha? Trouxe aqui para vocês um enunciado da 4ª Jornada de Direito Civil, enunciado 286, que diz o seguinte: os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos. Maria Clara, como assim? Eu ouvi falar, eu já estudei que pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral. O que acontece? Esse tema em relação se a pessoa jurídica pode ou não sofrer dano moral é um tema controverso. Prevalece hoje, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que sim, pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Ocorre que a intenção dessa aula é te preparar para os concursos mais difíceis do Brasil. Porque quem pode o menos, quem pode o menos, quem pode o mais, pode o menos. Então, se você está preparado para um concurso difícil, se você chegar em um concurso que não é tão elaborado assim, você vai estar preparado também. Então, se você for convidado a discorrer sobre esse assunto em uma prova, você vai afirmar que sim, pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas que existe controvérsia. A doutrina não é pacífica nesse assunto, tanto é que existe esse enunciado aqui, 286, que diz que não. Entende que pessoa jurídica não pode sofrer dano moral, porque no entender desse enunciado, os direitos da personalidade são essenciais à pessoa humana, porque decorre de sua dignidade, não sendo possível uma pessoa jurídica sofrer dano moral. Mas, repito, não é isso que prevalece. Prevalece que sim, pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral. Mas onde existe essa previsão, Maria Clara? Aqui comigo. O artigo 52 do nosso queridíssimo Código Civil diz o seguinte: aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Então, o artigo 52 do Código Civil fala que aplica sim à pessoa jurídica os direitos da personalidade. Ou seja, se a pessoa jurídica ela tem direito de personalidade, ela pode sofrer dano moral. Por quê? Nós vimos em aulas anteriores que o dano moral é a lesão ao direito de personalidade. Ocorre que o artigo 52 diz o seguinte, comigo de novo aqui no slide: aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção aos direitos de personalidade. Por quê? A pessoa jurídica ela pode sofrer sim lesão ao direito de personalidade no que for compatível com a sua estrutura. A sua honra objetiva pode ser violada, a credibilidade da pessoa jurídica pode ser violada. Por exemplo, uma pessoa jurídica pode ter uma inscrição indevida no seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por exemplo. Uma pessoa jurídica pode ter um protesto indevido, por exemplo. Nesses quesitos, a pessoa jurídica tem o seu direito de personalidade violado e é, portanto, passível de indenização por dano moral. Aqui trouxe para vocês
a súmula 277 do STJ, que diz o seguinte: a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, ou seja, existe entendimento sumulado do STJ no sentido que sim, é possível, pessoa jurídica pode sofrer sim dano moral. Então, se você for convidado a discorrer sobre esse assunto, você vai explicar o que é dano moral, você vai explicar que pessoa jurídica tem direito de personalidade, mas claro, no que couber em relação a essa pessoa jurídica, nos termos do artigo 52 do Código Civil, você deve mencionar o artigo 52 do Código Civil, você deve mencionar a súmula 227 do STJ, que afirma que sim, pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral. E também, claro, deve mencionar esse enunciado que nós vimos no slide anterior, que afirma que não, que pessoa jurídica não pode sofrer dano moral, mas que trata-se aí, na verdade, de uma posição minoritária, porque a posição majoritária é sim que a pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral. Mas, claro, esse dano ele é no que concerne a estrutura da pessoa jurídica, no que couber. Existem danos que a pessoa jurídica não vai sofrer, abalo emocional, a pessoa jurídica não tem abalo emocional. Aí o que se fala desse direito de personalidade é a violação da honra objetiva dessa pessoa jurídica, não subjetiva, claro. Pessoa jurídica não é ser humano. Aqui eu trouxe um julgado para vocês que foi aplicado o dano moral em relação à pessoa jurídica, para nós vermos como esse assunto é aplicado aí pelos tribunais, como é aplicado na prática. STJ, dano moral, ausência, revisão, fátio probatória, inviabilidade, súmula 7 do STJ, embargos de declaração, parcialmente acolhidos, para negar provimento ao agravo interno. A pessoa jurídica pode sofrer danos morais. Mas quando que essa pessoa jurídica pode sofrer danos morais? Desde que comprovado efetivo abalo à imagem da sociedade. Precedentes. O acórdão recorrido consignou que não houve dano concreto à sociedade empresarial, não vislumbrando dano moral indenizável. Alterar as conclusões do acordo impugnado exigiria incursão fático-probatória em afronta à súmula 7 do STJ. Então, aqui no caso, o que o STJ falou? É verdade que a pessoa jurídica pode sim sofrer danos morais. Não estamos falando que isso não é possível. Eu, STJ, entendo que sim, pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral. Acontece que no caso concreto não houve comprovação de efetivo abalo à imagem dessa pessoa jurídica. Por isso que no caso não foi aplicado a indenização por danos morais. Conceito de dano moral, já falamos sobre isso. Dano moral é lesão a direito de personalidade. Não tem como eu discutir esse assunto se pessoa jurídica pode sofrer ou não dano moral sem saber o que é dano moral, que é a lesão ao direito de personalidade. Então, será que essa pessoa jurídica ela poderia sofrer uma lesão aos seus direitos de personalidade? Pessoa jurídica tem direito de personalidade? Vimos que sim. Código Civil é expresso ao afirmar que pessoa jurídica tem direito de personalidade, claro, no que couber em relação à sua natureza de pessoa jurídica, muito diferente, claro, de pessoa física. Tá joia, Maria Clara, entendi, já sei que pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral, mas a dúvida que é, será que as pessoas jurídicas de direito público podem sofrer dano moral? Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro pode requerer danos morais em relação a você? O que você acha? O município do Rio de Janeiro pode requerer danos morais? A União Federal pode requerer danos morais? Uma autarquia poderia requerer danos morais? O que você acha sobre isso? Se você fosse convidada a responder esse assunto numa prova, o que você falaria sobre isso? Existe uma diferença em relação à pessoa jurídica de direito privado ou não? É tudo igual? Aqui comigo trouxe um julgado que trata exatamente desse assunto, julgado importante. Vamos estudar esse julgado em detalhes. Pessoa jurídica de direito público tem direito à indenização por danos morais.
relacionados à violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral for evidente. Veja que esse julgado ele traz uma série de requisitos para que a pessoa jurídica de direito público sofra danos morais. A gente percebe aqui que esses requisitos são maiores do que as pessoas jurídicas de direito público, mas vamos entender melhor esse julgado. Imagine que um particular profere palavras ofensivas contra a administração pública. Então, estamos lá, Joãozinho proferiu palavras ofensivas em relação a uma autarquia, por exemplo, ao INSS. A pessoa jurídica de direito público terá direito à indenização por danos morais, sob a alegação de que sofreu violação de sua honra ou imagem? Não. Em regra, pessoa jurídica de direito público não pode pleitear contra particular indenização por dano moral relacionado à violação da honra ou da imagem. Mas calma lá que vamos dar continuidade. Suponha, contudo, que uma autarquia foi vítima de grande esquema criminoso que desviou vultosa quantia e gerou grande repercussão na imprensa, acarretando descrédito em sua credibilidade institucional. Outra situação, veja, é outra situação aqui. Um grande esquema criminoso gerou um grande descrédito institucional em relação a essa pessoa jurídica de direito público. Não é apenas uma violação à imagem qualquer. Neste caso, os particulares envolvidos poderiam ser condenados a pagar a indenização por danos morais à autarquia? Agora sim. Por quê? Pessoa jurídica de direito público tem direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem. Olha essa parte final, pessoal, importantíssimo. Quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral for evidente. Veja a diferença em relação à pessoa jurídica de direito privado. Aqui, em relação à pessoa jurídica de direito público, não é qualquer violação à imagem que gera danos morais para a pessoa jurídica de direito público. Não, não, senhor. O que eu preciso? Eu preciso que essa lesão ao direito de personalidade da pessoa jurídica de direito público gere uma ofensa muito grande à credibilidade institucional e dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral forem evidentes. É igual o exemplo aqui, um grande esquema criminoso, desviou vultosa quantia, gerou uma repercussão imensa na imprensa, descrédito, credibilidade institucional. Aí sim, nesse caso, vai ser possível essa pessoa jurídica de direito público ter deferido os seus danos morais. Agora, imagine agora o seguinte caso concreto. Caso Georgina de Freitas. Vamos ver um caso concreto aqui para ficar mais fácil a compreensão desse assunto. Georgina de Freitas era uma procuradora do INSS. No final da década de 80, início de 90, Georgina de Freitas e outros inúmeros comparsas organizaram um esquema criminoso que desviou cerca de 2 bilhões dos cofres da Previdência Social. Uma das formas delituosas empregadas pelo grupo era a utilização de pessoas mortas para o recebimento de benefícios previdenciários. O esquema era formado por diversas pessoas, entre elas juízes, procuradores do INSS, advogados, contadores e peritos. As fraudes começaram a ser descobertas em 1991, a partir de uma investigação interna do INSS. Georgina foi condenada em julho de 92. Logo depois da condenação, ela fugiu para o exterior e, depois de passar por diversos países, sediou-se na Costa Rica. Somente em 1997, ela foi presa e extraditada para o Brasil. O INSS ajuizou ação contra Georgina e outros integrantes do grupo, requerendo o pagamento de indenização
por danos materiais e morais em decorrência do esquema criminoso. Quanto aos danos materiais, não há dúvidas de que são devidos. No entanto, a dúvida ficou quanto aos danos morais. No caso em tela, foi sim deferido os danos morais. Então, em resumo, para facilitar sua compreensão, sua memorização para a prova. Pessoa jurídica de direito público tem direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral for evidente. Perceberam a diferença dos danos morais em relação às pessoas jurídicas de direito privado e pessoas jurídicas de direito público? E é isso aí, pessoal. Nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha sido uma aula proveitosa para você. Segue firme aí nos seus estudos, forte, com muita força, muita persistência, você vai chegar lá. E para isso, claro, não tenha dúvidas, conte comigo, estou à inteira disposição de vocês. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.